Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 1º de fevereiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 14 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a questão da lepra, né? Então, ontem, no capítulo anterior, capítulo 13, nós falamos um pouquinho de como acontecia, né, as leis a respeito da lepra, como muitas vezes ela era diagnosticada, né, as manchas, aquilo que era mais visível. E é interessante, né, que a lepra era tratada aqui na Bíblia como uma praga, porque ontem eu falei que ela é altamente contagiosa, né? Então não havia tanto esclarecimento a respeito disso. Quem diagnosticava era o próprio sacerdote. Mas a lepra, ela é uma doença que existe até os dias de hoje. Hoje ela é conhecida como hanseníase, né? Ela é, na verdade, uma doença infecciosa crônica. E muitas vezes a pessoa, quando ela está infectada, ela demora às vezes 3 anos para se manifestar algum tipo, né, de reação. E muitas vezes, né, demora, às vezes são coisas pequenas que vai passando desapercebida, né? Ela dá essa manchas embranquiçada, né, que às vezes a pessoa pensa que é algum fungo, algum pano branco e ignora isso, né? Além das manchas ali embranquiçada, ela começa também a causar um formigamento, né? Choques, cãibra nos braços, nas pernas, e ela vai progredindo, a pessoa vai deixando, ela vai perdendo a sensibilidade, né? Aparece caroços, inchaços pelo corpo, e nós vamos ver que se isso não é tratado, isso vai progredindo, né? Além das lesões físicas, também acontece muita lesão psicológica, né? Muito preconceito naquela época, principalmente, e até mesmo nos dias de hoje, né? Por conta de como a Bíblia trata a questão dessa doença. E aí o tratamento, ela é uma doença hoje tratável, né? A pessoa com 15 dias de tratamento com medicação, ela já não torna mais transmissível. Olha que coisa interessante, não é? Naquela época não tinha isso, então por isso que era tratado com tanto rigor. Hoje o tratamento é pelo SUS aqui no Brasil, né? Mas a situação nem sempre foi controlada. Se você for observar, no Brasil chegou a ter 30 mil casos. O Brasil, ele ficou no segundo lugar de maior quantidade de doença, né? Hanseníase. E era uma doença, por ser infecciosa e ter também uma amplitude, quando muitas vezes a pessoa procurava ajuda, ela já estava num estado bastante avançado, né? Da pessoa não ter mais sensibilidade em algumas partes do corpo. Então, eu tô dando esse pano de fundo para que você entenda, né, as leis a respeito da lepra, o rigor que havia em relação. E no capítulo 14, nós vamos ver a continuação dizendo das leis acerca do leproso depois de sarado. Então, até mesmo naquela época, se fosse diagnosticado com antecedência, ela sim podia ser tratada. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Esse sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas limpas, o pau de cedro, estofo de carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote
que se imole uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes, tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Sobre aquele que há de se purificar da lepra, aspergirá 7 vezes, então declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, raspará todo o pelo do corpo e banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias em observação, não é? E no 7º dia raspará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, a sobrancelha, raspará todo o pelo, lavará suas vestes e banhará o corpo com água e será limpo, né? Então aqui nós estamos vendo todo o cuidado, né, para ter certeza de que aquela pessoa realmente estava limpa, né? Então desde a questão do isolamento por 7 dias até todo o ritual de purificação. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver purificar-se a estas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta de culpa, e o cestário de azeite, e os moverá como oferta movida perante o Senhor, né? Então ele vai trazendo aqui todo o ritual de sacrifício em detrimento dessa pessoa que foi curada, né? Ao 8º dia da sua purificação, né, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e o sacerdote tomará o cordeiro, a oferta pela culpa, o cestário de azeite, moverá por oferta movida ao Senhor, né? E aí o sacerdote vai tomar o cordeiro da oferta pela culpa, né? O sacerdote imolará o cordeiro da oferta, tá no versículo 25 aqui do capítulo 14, e ele vai seguindo, né, falando de todo esse ritual. E depois nós vamos ver também que a casa da pessoa não era somente ela, mas a casa, os objetos da casa podiam estar contaminados. Então havia também, disse mais o Senhor a Moisés e Arão: quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu lhe enviar a praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, se o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa, e o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está dentro da casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, né? Então tiraria todos os objetos dentro dela, e para tornar mais fácil a visão do sacerdote, né, em relação àquela casa. E aí tinha todo um cuidado, ó. Ele ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga, né? Então, muitas casas eram feitas de pedras, né? Então, era observado todo aquele ambiente, né? Olha só, ele ordenará que arranque as pedras que estiver a praga e que lance fora da cidade no lugar imundo, fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo, né? E aí, para a purificação da casa também tinha um sacrifício. Olha lá o que diz o versículo 49. Para purificar a casa, tomará 2 aves de pau e o pau de cetro e o estofo de carmesim e o isofo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre a água corrente, tomará o pau de cedro, o isofo e o estopo de carmesim, a ave viva, molhará o sangue da ave imolada, e nas águas correntes aspergirá a casa por 7 vezes, né? Então pode ver, esse capítulo 14 que está falando sobre todo esse ritual aqui de purificação, é um capítulo bem longo, né? Ele vai até o versículo 57. E no capítulo 15, as imundícias de um homem e de uma mulher, aqui já vai entrar numa
intimidade maior. Olha só, disse mais o Senhor a Moisés e Arão: falai aos filhos de Israel e dizei: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Então, a gente está vendo aqui, né, a questão da ejaculação masculina. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar e que estiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que tocar a cama lavará suas vestes, banhará com água e será imundo até a tarde, né? E aí, também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Se um homem coabitar, ou seja, ter relações com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Então, lembra que eu falei ontem que você tem que ver todo esse panorama aqui numa jornada de um povo sem infraestrutura alguma, atravessando um deserto árido, né? Onde não havia água em abundância, onde não havia, né, toda a tecnologia e toda a estrutura que nós temos hoje, né, água em abundância, né? Ou se não tem uma água ali fácil, né, para você tomar um banho durante o dia, em meio todo aquele calor, você tem um lencinho umedecido, né, um guardanapo. Não, eles não tinham nada disso. E durante o dia aquele calor escaldante do deserto, né? Então, você tem que pensar em toda essa movimentação do povo em pleno deserto e o cuidado que Deus tinha, né? De que no dia a dia do povo, né? Eles não tivessem ali uma contaminação ou qualquer praga que pudesse exterminar ou trazer prejuízo, doenças a este povo, né? Então, é com esses olhos que a gente deve olhar o cuidado de Deus para com cada um das pessoas que estavam ali nessa trajetória. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, ele será imundo por 7 dias, e toda cama sobre o qual ele se deitar será imunda, né? E também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, então aqui já está falando de uma hemorragia, né? De algum problema, né? Ou quando tiver fluxo do seu sangue por mais tempo do que o costume, todos os dias do fluxo ela será imunda, como nos dias da sua menstruação. Então havia todo um cuidado, essa mulher ficava ali quietinha, né? E eu fico imaginando quanto cuidado, não é? Que hoje você não fica ali quietinho, mesmo que você esteja, por exemplo, nós mulheres no nosso período com cólica, nós precisamos ir trabalhar, né? Não podemos ficar ali quietinha, guardadas, né? E as mulheres naquela época tinham este privilégio dado por Deus, né? Então, Deus tinha as formas de fazer com que o homem e a mulher observassem alguns princípios, né? E aí, por fim, nós falamos do capítulo 14, que é bem extenso, do capítulo 15, e o capítulo 16 fala sobre o dia da expiação, né? Coisas que você já ouviu e que aqui você vai ver na prática isso acontecendo. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles dias diante do Senhor, então disse o Senhor a Moisés, disse a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sob o propiciatório. Então, entrará Arão no santuário com isto, um novilho, uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica de linho, ou seja, haverá
toda uma preparação para que ele entrasse no lugar santo dos santos. E aí havia também o sacrifício pelo próprio sacerdote, era essa preparação para entrar na presença de Deus, né? Tinha o sacrifício pelo sumo sacerdote, depois o sacrifício pelo povo, e tudo isso é muito bem detalhado, né? Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, sabe, Deus, e queremos olhar para a Tua palavra e nos atentarmos aos detalhes do Teu cuidado, do Teu amor, das Tuas mãos estendidas sobre a humanidade, Deus. Pai, nos ajuda a ter sensibilidade para, sabe, ainda quando lermos a Tua palavra, sermos ministrados pelo Senhor. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.